pessoal, nós cantamos aqui, nós pulamos, oramos e clamamos a Deus pela unidade da igreja na nossa cidade, no nosso país, suplicando a Deus que cure essa ferida. Mas o movimento de vida também está muito preocupado com a sua relação com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. E orando já há algum tempo sobre o que eu ia compartilhar aqui hoje à noite. Eu passei por vários textos, pensei em várias coisas, que eu entendi que Deus queria, entendo que Deus está interessado em falar algo com você. Agora achei muito interessante quando Deus me marcou com esse texto esses últimos dias. Eu pensava assim, Senhor, será que isso tem a ver com aquilo que nós precisamos ouvir lá no sábado? Deus falou comigo assim, tem muito a ver. Pessoal, andando aí e meditando e falando com Deus, eu percebi que, olhando para a minha própria vida, eu sempre fui um camarada em busca de alguma coisa. Quando eu era menino, já tive algumas experiências de busca, tentando encontrar alguma coisa na vida e em vão. Eu já fui dono de um time de futebol, você não sabe. Meu time não foi para frente, o Barriga era goleiro. Eu já tive tipo um clube para observar os astros, né? Eu e um amigo meu, a gente ia no terraço e fazia anotações. Esses meus devaneios infantis, eles revelavam uma busca que eu carregava. Esse meu clube de astronomia também não deu certo, porque a gente ficava sempre um cara que meio viajava e a gente viajou demais e não deu certo. Arrumei um clube de ciências uma vez, não consegui ter o dinheiro para comprar um tubo de ensaio. Eu fiquei frustrado e fazer experiência com feijão no algodão não dava certo de jeito a vida toda. Então eu e o Mirandinha, a gente teve que parar. A vida inteira eu fiquei buscando alguma coisa. Estava chegando na adolescência, essas mudanças, né, essas coisas todas começaram a sua idade aí, ó, começaram a se avolumar na minha vida e eu resolvi ser da galera do rock and roll. Aí comecei a curtir o rock, coloquei um pôster de uns roqueiros, não posso nem falar a banda, senão vocês vão expulsar aí ou uma maldição hereditária, ou uma quebra de maldição, alguma coisa na minha vida. Aí pus um pôster, eu era da galera do rock. Aí quando eu tinha lá uns 14 anos, eu comecei a ir para as festinhas aí com a galera, e acredite ou não, eu era um cara tímido, né? Eu sempre fui meio cismado. E aí me apresentaram um lança-perfume. Olha, aí eu fiquei corajoso demais. E aí eu me enchi a cara no loló, no lança-perfume, e as luzes da discoteca. E eu falava assim, bom, agora eu sou o cara, agora eu tô corajoso. E eu chegava umas meninas assim, com aquela menina, sabe? Os caras falavam, você é doido, cara. E eu chegava, mas essa busca não deu em nada, porque as meninas continuavam preferindo os caras grandes e bonitões, né? Eu ficava com as baixinhas, quando elas tinham misericórdia de mim. Foi por isso que eu casei com uma mulher alta, para compensar isso. Eu falei assim, agora também eu vou acabar com isso tudo. Buscando, pessoal. E aí, junto com a galera, ficava atrás das coisas e tentando entender o que ia preencher esse negócio dentro de mim. Uma busca. Eu me lembro bem de momentos onde eu percebia que estava tudo ruim. E eu ia para a igreja. Eu ia para a igreja de uma tia minha. E falava, eu quero ir para a igreja. Eu ia na escola dominical, não me sentia ali naquele lugar. E falava assim, eu não entendo o que o pastor prega. Já pensou que ironia? Eu não entendo o que o pastor prega. E eu estava buscando alguma coisa. Eu lembro que num dia, de forma despretensiosa, todas as minhas buscas, inclusive as religiosas, quando a minha mãe falava assim, vai lá na catequese, aí eu ia lá, viajava na parada, não entendia nada também. Ia na escola dominical com a minha tia, quando a galera começava a cantar os hinos, eu falava assim, não estou entendendo nada. E o pastor pregava e eu ficava assim, gente, não entendo nada. Eu não consegui matar minha sede com a igreja. Sinto muito, não consegui não. Aí um dia, eu estava de férias. Algumas pessoas já sabem disso aqui, na praia com a minha família lá na Bahia.
O Anderson, que está aqui, o meu primo, o pastor Anderson, junto com o Manuel, foram morar na praia e me chamaram. Eu já estava pensando no rock que ia acontecer mais na frente. E eles me chamaram para ir. Eu falei assim: eu vou lá também. Estou colado com esses caras são gente boa, eu vou lá. Esses camaradas começaram a orar e eu continuei sem entender nada. E os caras orando no fervor e eu viajando na praia, pensando assim: cara, daqui a pouco eu vou para lá, vou fazer isso, nós vamos para um luau. Eu me lembro de uma oração, de um trecho da oração do Anderson, que disse assim: ó Deus, tira as escamas dos olhos dele, para ele enxergar. Na hora, pessoal, foi instantâneo. Deus ouviu a oração dele e eu tomei uma decisão. Ali eu fui quebrantado, eu comecei a chorar. E comecei a chorar sem saber por que estava chorando, sem saber. Depois eu fui digerir a minha experiência e perceber que eu estava chorando porque, enfim, eu encontrei. Enfim, eu encontrei. E naquele choro ali, eu lembro que o Anderson falou assim: você quer orar também? Eu falei assim: eu quero, mas eu acho que a sensação que eu tinha com meus pecados eram muitos. Eu falei assim: eu vou lá para a beirada do mar e vou orar. E eu lembro exatamente da oração que eu fiz. Eu falei assim: Senhor, Deus, se tem jeito de perdoar os meus pecados, eu estou precisando de ser perdoado. Eu não tinha nenhuma noção do que era a graça de Deus, noção de nada de fé. Fiz essa oração, eu falei assim: Deus, se o Senhor pode perdoar meu pecado, me perdoa. E o que eu espero é que o Senhor me aceite do jeito que eu sou. Eu preciso ser aceito. E eu falei com Deus assim: eu quero poder chamar o Senhor de Pai também. Isso era fruto de uma resolução, um problema pessoal. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 5 anos. E isso me feriu profundamente. E naquele dia, eu era cego e passei a ver, pessoal. Passei a ver. Comecei a enxergar e a discernir as coisas da palavra. Eles deixaram os textos bíblicos comigo. Eu comecei a ler a palavra e falei assim: agora eu estou entendendo isso aqui, que viagem. Eu entendia muito bem a ideia do sacrifício. Falava assim: nós vamos degolar os bezerros. Eu não estou entendendo isso aqui. Deus me deu a oportunidade de ser discipulado. Eu juro para você que você vai falar: esse bicho é doido mesmo. Mais ou menos. Esses caras falavam do céu para mim lá na praia, e eu, novo convertido, eles foram embora. Acabou o tempo deles, eles foram embora. Esses caras falavam do céu, que o céu era isso, o céu era aquilo outro. Eu sentei um dia na praia, um dia não, uns 2 dias. Falava assim: mas o céu é esse negócio que esses caras falam. Eu vou fincar para dentro desse mar aqui, ninguém vai me ver nunca mais. E eu vou viver com Jesus. Ainda bem que Deus, falou assim: não, um anjo deve ter parado ali e falou assim: ô vacilão, espera aí um pouquinho. Está vacilando demais já. E segurou a onda e eu voltei, estou aqui, não morri não. E fico pensando quantas coisas Deus fez na minha vida nesse tempo, me protegendo, zelando por mim e me mantendo ali na presença dele. Só que quando eu olho para a minha vida, eu me vejo na vida desse camarada que eu acabei de ler o texto. Ele era um cara que faltava algo para ele, faltava alguma coisa. A Bíblia fala que esse camarada, ele tinha uma conduta religiosa. Ele observava os mandamentos direitinho, era gente de igreja. Era esse cara que ia na igreja e que fazia tudo certinho. A Bíblia fala que esse camarada, ele tinha um sentimento religioso. Ele foi procurar Jesus. O coração dele estava ali inquieto. Ele foi procurar porque ele estava precisando de uma resposta, como eu estava também. A Bíblia fala que esse camarada, gente, ele não tinha só um sentimento, uma preocupação religiosa, uma conduta religiosa. Ele estava preocupado, ele queria saber sobre a vida eterna. Mas ao que tudo indica, esse camarada também tinha, eu vou pôr entre aspas, a bênção religiosa. Porque naquela época, se o cara era rico, era um sinal de que ele era abençoado. Por isso que Jesus veio com os pobres e falou assim: minha galera aqui, ó, eu vou abençoar os pobres, os ricos, eu vou abençoar todo mundo. Esse camarada podia parar e falar assim: eu respeito os mandamentos, eu faço tudo isso, eu estou colado com Deus. Jesus falou com ele assim: uma coisa te falta.
Ainda falta alguma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aí você fica perguntando assim: pastor, mas qual é de Jesus? É vender tudo e seguir? O que Jesus estava menos falando ali naquela hora era sobre dinheiro. Jesus estava falando de rendição, pessoal. Jesus estava falando de abrir mão da justiça própria, coisa que as igrejas estão cheias de gente que ainda não encontrou, que ainda está faltando alguma coisa. Alô? Mas está cheio de justiça própria. Meu pai é crente, minha mãe é crente, a quinta geração da minha família construiu uma sala lá na igreja. E daí que construiu? Quem está preocupado com essa sala, amanhã vai vir um pastor lá, vai derrubar, vai construir outra igreja. Esse orgulho, essa vaidade religiosa não está levando a gente para lugar nenhum. Só procurar. Só procurar. Esse jovem chegou lá cheio de onda. Ai, Jesus, isso aí eu faço desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Aí Jesus falou com ele assim: de manhã, abandona a justiça própria, abandona e se rende totalmente a mim. Aquele menino, aquele jovem, aquele homem, hoje ele tarde tinha uma visão distorcida do próprio Jesus. Um monte de CD pela manhã. Hoje o que a gente mais escuta é o povo falar de Jesus como o maior psicólogo que já existiu, o maior não sei o que, o maior não sei o que. E ele chega para Jesus e fala assim: mestre. Ele tinha uma visão distorcida de Jesus, porque Jesus não era só um rabi, não era só um doutor da lei, um mestre. Jesus era o Senhor e é o Senhor dos senhores. Aí vocês dão um abraço nela comigo. Ele chegou lá querendo aprender um conceito novo, mas não chegou e falou assim: Senhor Jesus, como é que é? Estou cheio de justiça própria, estou cheio de coisa aí que o povo pode achar que é muito bom, mas não é nada, porque eu ainda estou sentindo que está faltando alguma coisa. Jesus, é isso aí, bora, está faltando mesmo. Eu posso resolver esse problema. Não, mestre. Ele tinha uma visão errada sobre si mesmo, achando que as coisas que ele tinha como religioso eram suficientes, e não era não. Não, eu sou da igreja fulano de tal. E daí que você é da igreja? Não, eu leio a Bíblia de vez em quando, faço isso, faço aquilo outro, não faço isso, não faço aquilo outro. E daí para você? E daí? Estou achando que com isso a coisa vai ser resolvida? Vai não. A Bíblia diz que ele tinha uma visão errada sobre si mesmo, sobre Jesus e sobre a salvação, achando que ele seria salvo pelas coisas que ele fizesse. A viagem. Eu ensino meu filho de 3 anos, e eu falo com ele assim: qual que é a palavra mais bonita do mundo, William? Ele fala assim: é graça, pai. Porque a graça é a palavra mais linda desse mundo, porque não depende do que você faz, boy. A moça aí cheia de beleza, vigor, não depende do que você faz, depende da graça exclusiva de Deus. E a graça de Deus opera na vida daquele que se prostrou e falou assim: tá aí, Deus, eu não tenho nada. Se o Senhor me aceitar assim, tá bom. Tá aí, Deus, eu não tenho nada. Mas se o Senhor me aceitar desse jeito, aí eu vou caminhar com o Senhor pro resto da vida. Jesus mostra para esse camarada que a justiça própria dele não adiantou nada. Nada. Adianta. Você ora, lê a Bíblia, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, o que isso importa? Se isso está desvinculado de Jesus, é exercício religioso. Mas aí quando Jesus entra na história, vira para o camarada e fala assim: olha, a minha graça pode te tornar perfeito. Amém? A minha graça pode te colocar nos trilhos. Eu posso ajeitar isso aí na sua vida. Jesus vira para ele e aplica um teste prático. Vende tudo que você tem então. Se é para viver o que precisa ser vivido, vende tudo que você tem. Jesus fala com ele assim: e aí você vem e me segue. Esse é um chamado da graça, irmãos. Esse não é um chamado do que você faz. Não, mas a gente não tem que obedecer para ser salvo. Não tem que obedecer para ser salvo, não. Nós somos salvos pela graça de Deus, aleluia. Senão não tinha ninguém aqui liberado, estava todo mundo preso ainda, escravo. A gente é salvo pela graça de Deus. A gente é salvo, pessoal, mas a nossa salvação pela graça, ela tem um efeito na prática. Você precisa tomar uma decisão. Pode continuar,
achando que a vida, ela está esperando você se decidir por Cristo. Tem gente aqui nessa noite, sentado nessas cadeiras aí atrás, ó. Deus está te vendo aí, meu amigo. Você que está aí sentado nesses banquinhos, sentado aqui no chão. Tem gente aqui que está adiando há muito tempo, falando assim, não vai chegar a hora certa. Pode não chegar, pode não chegar. Tem gente aqui que ainda acredita que a salvação é pelo mérito e fica assim, não, eu estou precisando melhorar umas coisinhas para depois ir para a igreja. Que dia que você vai melhorar? Agindo por conta própria. Nós dependemos é da força de Deus, você tem que ir do jeito que você está. Tem gente aqui que está nessa assim, não, eu ainda tenho algumas coisas para deixar, para depois seguir a Cristo. O que nessa vida é mais significativo, minha gente, do que entregar a vida para Jesus? Mas quando eu olho para essa juventude aqui, a impressão que eu tenho é que tem muita gente que reside dentro do espírito religioso, sabe? Uma galera que sabe tudo do que é a igreja, mas não colou com Jesus, não uniu com Jesus, não sabe o que é Jesus, sabe o que são as normas, as instruções da igreja, mas não sabe o que é Jesus. E está chegando para Jesus falando assim, aí mestre, eu sou um bom cristão, né? Jesus está falando assim, eu quero você comigo, colado comigo. Esse é o chamado. E a Bíblia diz que a história não terminou boa não, porque o jovem foi embora triste, porque não entendeu que nessa busca, pessoal, é só Jesus que pode preencher. Ele não entendeu isso. Isso me faz lembrar de uma mulher, eu já estou terminando a minha fala, de uma mulher, e essa história para mim talvez seja uma das mais fantásticas. Jesus para na beirada de um poço e bate papo com uma mulher que não tinha nada a ver, não era costume, e a mulher fala aí, conversando comigo e tal, estranho. Jesus fala, se você soubesse que está conversando com você, você aproveitava a oportunidade. A visitação chegou, bateu na sua porta. E ela falou assim, o senhor está querendo tirar água do poço, não tem um balde, aquela conversinha, sabe? Que a gente tem com Jesus de vez em quando. Jesus, eu te admiro muito, o senhor é maravilhoso, né? Jesus, por aí afora. Aí Jesus fala assim, deixa eu te falar aqui, minha filha, eu sei que dentro de você tem uma busca também, mas eu quero te falar o seguinte, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Eu lembro quando eu era moleque lá, literalmente eu vivia em busca de alguma coisa, buscando, sem encontrar. Mas no dia que eu bebi daquela água, lá naquela praia do sul da Bahia, à noite, que eu fui visitado, e que eu falei assim, não, agora eu encontrei, acabou. Por isso que eu virei pastor, por isso que eu entreguei minha vida e falei assim, agora é tudo mesmo, não quero saber de mais nada não, porque quando a gente encontra Jesus, é isso aí que acontece. Mas tem uma galera cavando cisternas rotas dentro da igreja, achando que isso é o suficiente, e Jesus está falando assim, acorda. Você precisa entregar sua vida para mim, coisa que talvez você nunca tenha feito. Se você beber dessa água, você nunca mais vai descer. Pelo contrário, essa água ela vai ser uma fonte a jorrar para onde mesmo? Para onde mesmo? Para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Aí a vacilona se conversou. Aí, mas como é que eu faço para beber dessa água e tal? Aí Jesus falou assim, precisa se render, chama seu marido lá. Jesus estava falando de marido, Jesus estava falando com ela assim, você tem que entregar a sua vida por inteiro, hoje é o dia de tomar uma decisão. Aí ela desconversou, entrou num papo religioso, mas o final da história dessa mulher foi feliz. Ela entregou a vida para Jesus, e ela foi anunciar que ele era de fato o Messias. Eu creio nisso. Eu creio que aquela mulher foi usada por Deus para esse objetivo. E aí eu fico olhando para as nossas vidas. Tem jovem aqui procurando, gente, achando que vai encontrar isso no namorado, na namorada, não vai. Tem gente que está achando que vai encontrar isso no álcool, na droga. Tem gente aqui nessa.
gente que vai encontrar na igreja, tá certo, pastor, amanhã tem escola dominical, vou chegar cedinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. É Jesus na veia, meu irmão. Jesus, uma parada, não adianta. É colocar sua vida diante dele e falar: Jesus, meu Senhor, hoje eu estou aqui de verdade, eu estou me entregando de coração, hoje eu estou tomando uma decisão, hoje eu quero o Senhor na minha vida para sempre. Jesus fala assim: vem e me segue. É um chamado para o resto da vida. É rendição, é entrega. É uma decisão que você precisa tomar. E hoje Deus está te chamando para fazer isso. O movimento de vida está com o objetivo de lutar pela unidade. Mas o movimento de vida quer pregar a salvação. O verdadeiro evangelho. Aquele evangelho que você não precisa de fazer nada para ser aceito por Deus. Você só coloca o seu coração e fala assim: Jesus me aceita. Ele não rejeita o coração contrito e quebrantado. Você não precisa fazer nada para poder agradar a Deus. Sabia disso? Deus nos ama na medida que Ele resolveu amar. A gente faz as coisas para agradar a Deus porque nós o amamos também. Mas não é para ser amado por Ele, porque Deus já nos ama a tal ponto de enviar seu Filho para morrer na cruz por nós. Está aqui uma galera que sabe a história da igreja, a história universal, mas não sabe a história de Jesus de Nazaré. Aquele que quando entra na vida com uma molecada dessa aqui, ele dá sentido e é para sempre. Eu ouvi gente falar comigo assim: esse é o primeiro amor, vai passar. Eu ouvi gente falando comigo assim: é uma experiência, isso vai passar. Estou eu firme com Jesus. E como disse o Jackson, até o último suspiro ou até a última promessa. E nós vamos para a glória do Senhor. Eu quero ler uma poesia aqui agora. Tudo certo aí, Fabiano? Eu quero ler uma poesia aqui, quero encerrar. Isso aqui fala muito no meu coração, principalmente quando eu ouço por aí. O nome é Te Encontrar. E o poeta diz assim: eu estava quase chegando no chão. E aí o que aconteceu? O paraquedas reserva se abriu. Depois de 1000 tentativas em vão, desfibrilaram o meu coração. Eu engoli quase um oceano. No meu caso é literalmente, eu quase morri afogado. Eu escutei a história. Aí veio uma tábua boiando no mar. Perdido na superfície da lua, eu encontrei uma sonda lunar. E aí quando um dia eu caí lá no Saara, eu tive um pão para me alimentar. Enquanto o sol escaldante atacava, veio uma rocha para me saciar. Aí a parte que eu mais gosto. Foi a loucura que eu nunca pensei. Foi a surpresa que eu sempre esperei. Te encontrar foi mais que nascer. Foi matar o mal que tentou me vencer. E tudo que eu quero, pessoal, é Jesus, seu amor, nada mais. Amém? Você precisa entregar sua vida para Jesus depois. Sim. E você que é um religioso, ou você que saiu do trilho, movimento de vida, irmãos, é um encontro para a gente consertar com Deus. E nós vamos cantar essa última música que a gente cantou, pode ser de novo. A gente fala de Jesus.